que é o dia do Senhor, ó Pai, terminando o nosso dia, louvando e bendizendo o Teu nome, cantando louvores, Pai, lembrando, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, que se manifesta, Senhor Deus, continuadamente, Pai, na vida dos Teus filhos. Te agradecemos por isso, te pedimos, ó Senhor Deus, cada dia o Senhor esteja nos dando mais alegria e mais disposição para estarmos aqui, Senhor, em meio ao Teu povo e para recebermos de Ti a Tua palavra. Que essa palavra, Pai, seja trazida com afinco, Senhor Deus, que os nossos corações possam recebê-la, Pai, e guardá-la no nosso coração. Que o Senhor esteja nos capacitando cada dia mais, ó Senhor, aqueles que estão aqui à frente, que pregam, que ensinam, Pai, a trazer a Tua palavra, Senhor Deus, de forma pura, Senhor, de forma fiel, para que o Teu Espírito Santo possa usá-la no coração da Tua igreja, Pai. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, mas muito mais além daquilo que nós pregadores estamos dizendo aqui. E que Teu Espírito Santo traga, Senhor, o devido entendimento das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 34. A minha oração, ela é sempre quase a mesma em relação a isso. Eu falo isso porque o texto da Escritura, ele é muito rico. E às vezes nós nos sentimos assim, completamente impotentes diante de tantos detalhes, de tantas coisas que podem ser extraídas da Escritura e que muitas vezes nós não conseguimos. Então a minha oração é que Deus possa usar a Sua palavra, e juntamente com tudo aquilo que temos falado aqui, se junte e traga o devido entendimento. Hoje eu estava falando, não sei se era com Marcos, acho que era com Marcos hoje, que se eu tivesse planejado no dia de hoje falar o que eu estou falando, nesse período, da forma como está sendo, eu acho que eu não teria condições, porque a nossa perspectiva era voltar a expor provérbios, mas ali no retiro, diante das pregações, do que nós estudamos ali no livro de Atos, eu me senti compelido a falar sobre fé. E é tão interessante porque esse é o tema que nós estamos desenvolvendo também à noite. Foi o tema que foi falado aqui na escola dominical. E a gente vê a mão de Deus conduzindo todas as coisas conforme a Sua vontade, principalmente quando isso está relacionado ao ensinamento que a igreja recebe por meio do púlpito. Então, essas coincidências não são coincidências, mas é a mão providente de Deus conduzindo o ensino da igreja, e que nós devemos estar atentos àquilo que Deus está querendo nos ensinar com todas essas pregações, com todos esses temas, em específico com esse tema sobre fé. Marcos capítulo 5, versos 21. Esse texto vai de 21 a 43, mas hoje nós vamos nos concentrar na narrativa que se completa. Ela começa e tem um final, que é a cura de uma mulher enferma. Eu vou começar a leitura do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa história dramática é um outro exemplo da técnica que nós, não eu, os especialistas chamam de técnica de sanduíche no Evangelho de Marcos. Técnica essa usada em Marcos, lá no capítulo 3, se vocês se lembram, dos versos de 20 a 35, que começa com os familiares de Jesus que saíram para prendê-lo. E aí, logo após esse início, falando da família de Jesus, a narrativa se concentra na blasfêmia dos escribas e volta ao final para falar da família de Jesus, mostrando assim as semelhanças entre as duas narrativas. No caso presente, a narrativa da cura da filha de Jairo, que inicia esse trecho, que se encontra no verso de 21 a 24 e vai se completar no verso de 35 a 43, é interrompida por uma mulher com hemorragia. A história do meio sobre a mulher com hemorragia vai nos dar a chave para a compreensão das histórias que estão sendo combinadas aí. Poderíamos dizer que ambas as histórias, as pessoas consideradas imundas ali, cerimonialmente pela lei, são purificadas ao entrar em contato com Jesus, aquela mulher que tinha hemorragia e um morto, ou seja, uma morta. E quando nós olhamos por essa perspectiva, vale a pena lembrar que havia sacrifícios que purificavam o homem por ter entrado em contato com alguma coisa que o tornasse impuro. Foi mais ou menos o que nós vimos na nossa leitura de Levíticos capítulo 7. E todos os que participavam dessa cerimônia de purificação também ficavam contaminados e deveriam se purificar, como a gente vê lá em Números capítulo 19. Eu não vou ler porque foi um texto que nós lemos anteriormente. Eram rituais de purificação que apontavam para a contaminação do pecado e a sua purificação por meio do sangue de Cristo e sua morte. Todos, nós estamos vendo isso aqui, que entram em comunhão com Jesus, são alcançados pela graça salvadora de Cristo, têm seus pecados purificados por eles. Mas o Senhor mesmo, ou seja, o Senhor Jesus mesmo, não se contamina com o pecado dos homens. A santidade de Cristo, ela é purificadora na vida de um homem pecador, é isso que nós vemos na Escritura, e não é assim para ser diferente, porque ele é o Cordeiro que foi oferecido em favor dos nossos pecados. O próprio livro de Hebreus, lá no capítulo 9, 13 e 14, aponta para isso, que todos aqueles sacrifícios feitos no Velho Testamento apontavam para a santidade de Cristo, para a sua vida, para a sua obra, e que representavam no sangue daqueles animais a purificação dos nossos pecados pela morte, pelo derramamento do sangue, ou seja, pela morte daquele que é o nosso Senhor. E lá em Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14, assim: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O escritor de Hebreus estava dizendo que aqueles rituais do Velho Testamento, eles sim purificavam as pessoas, sim, mas eles purificavam não por si mesmos, mas porque eles apontavam para Cristo. Eram sombras daquilo que Cristo estava fazendo e iria fazer na vida da sua igreja.
E é isso que nós estamos vendo aqui, todos aqueles que entram em contato com o Senhor Jesus, que são alvos da sua graça, os seus pecados são purificados nele. Mas voltando a falar da técnica aí usada por Marcos, né, dessas duas narrativas e as suas semelhanças, porque é isso que ele quer ressaltar, e eu acho que a gente vai falar mais especificamente dessas semelhanças nesse segundo momento, quando falarmos sobre essa segunda operação do Senhor Jesus miraculosa. Vejam as semelhanças aqui. As duas histórias são de mulheres curadas pelo contato, pelo toque de Jesus. As duas são chamadas de filhas por Cristo, e o tempo que a mulher padecia de seu mal e a idade da menina são as mesmas, 12 anos. Nas duas histórias, Jesus entra em contato com a imundícia do homem, a hemorragia menstrual de uma mulher e o cadáver de uma menina. E o aspecto de imundície, de impureza, conecta essas narrativas com a narrativa anterior daquele homem endemoniado que vivia entre os sepulcros. Todos os três personagens, em sua imundícia, entram em contato com Cristo, e Ele concede a cada um deles a purificação perfeita de Deus. Mas o que esses textos vão mostrar, fazendo uma uniformidade de propósito, é evidenciar a autoridade suprema de Jesus sobre todas as coisas, as enfermidades, a morte e sobre todo principado e potestade. E é interessante nós observarmos que a fé salvadora na pessoa de Cristo como Filho de Deus está em pauta aqui. E é isso que Marcos quer provar desde o início do Evangelho, apresentando esses atos da vida de Jesus, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Certa vez os fariseus, eu acho que isso em João, aparece isso em João, no Evangelho de João mais claramente, quando o Senhor Jesus diz que Ele era Filho de Deus, e aí eles dizem assim: como pode um homem se fazer Deus, ou se fazer igual a Deus? Porque esse título, Filho do Homem e Filho de Deus, significa que o Senhor Jesus era 100% homem e que o Senhor Jesus era 100% Deus. Ele tinha a mesma natureza divina. A narrativa, como nós vimos, como estamos vendo aqui, começa de Jesus indo a Cafarnaum após ser convidado a se retirar da região de Decápolis. E ao sair da sua embarcação, veio ao seu encontro, veio a seu encontro o quê? Uma grande multidão. Como sempre, onde Jesus estava, as pessoas se aglomeravam. E no meio dessa multidão chega um chefe da sinagoga pedindo que ele curasse sua filha que estava à morte. E o Senhor prontamente e de forma piedosa, ele aceita, ou melhor dizendo, ele aceita o pedido daquele homem e vai em direção à sua casa. E é aí que essa narrativa da mulher com fluxo de sangue começa. Ao caminhar para sua casa, ele tem uma grande multidão, e no meio disso tudo, a Escritura diz aqui que as pessoas estavam comprimindo Jesus, né? Isso é uma coisa assim que a gente pode ver, ou seja, em grandes aglomerações, em alguns shows, né? Você vê na televisão, ou algumas apresentações, ou alguma coisa assim, que você vá, um comício, né? Aquelas pessoas, multidões, uma do lado da outra. Eu me lembro uma dos comícios do ex-presidente Bolsonaro. Nós fomos ali na Zona Sul e era assim, você não conseguia andar. A gente estava voltando para casa
e uma rua que não era a rua central. A gente dava um passinho assim, do jeito que eu estou andando aqui. E as pessoas andavam assim, milimetricamente, dando um passo. Era muita gente, era uma aglomeração, um se tocando. Eu até falei para Simone, se explodirem uma bomba aqui, uma bombinha de festinha de São João, isso vai ser um alvoroço. Provavelmente era esse mesmo contexto que nós temos ali. O Senhor Jesus sendo comprimido pelas pessoas, pelas multidões que queriam estar perto ali. E é interessante que a narrativa começa com essa informação, que grande multidão seguiam comprimindo. E isso não era algo incomum para Jesus. Lá em Marcos capítulo 3, 9, 10 e 20, diz assim: então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem. É essa a ideia. Não empurrarem, não comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, se lançavam a ele para o tocar. Aí no verso 20, então foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Então era uma aglomeração como essa que nós vimos há alguns tempos atrás, né, nesses comícios da direita conservadora. Era isso que estava acontecendo ali. Esse era o cenário. E é interessante porque esse detalhe aqui da multidão comprimindo o Senhor Jesus é bastante significativo nessa narrativa. Por quê? Porque apenas com um toque aquela mulher ficou curada. Eu gostaria de apresentar esse cenário, de toda essa narrativa, pontuar alguns elementos para a compreensão e ensino que ela pode nos trazer. E o que parece aqui, em primeira instância, é que essa história gira em torno da cura dessa mulher. Vamos entender o que significava o seu mal, né? Quando diz aqui que a mulher tinha um fluxo de sangue. E a primeira coisa que nós precisamos ressaltar é essa realidade, essa situação em que essa mulher vivia. No verso 25, a Escritura diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Uma certa mulher, ele não diz quem é essa mulher. Provavelmente, quando a Escritura não fala o nome de uma pessoa, é porque é uma pessoa comum. Não é uma pessoa geralmente conhecida. E provavelmente que tenha vamos dizer assim, uma relevância, né, social ali para a sociedade, diferente do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era uma pessoa conhecida, uma pessoa importante na cidade, e bem conhecida e bem importante na cidade. Mas essa era uma mulher como muitas outras. E a Escritura diz que ela havia 12 anos, estava sofrendo de um transtorno menstrual que não cessava, pior, que só piorava a cada dia. Os versos 25 e 26 diz assim, o verso 26: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Pela descrição aqui do Evangelho de Marcos, era uma doença grave e constante que afligia em demasia aquela mulher, ao ponto de Marcos traduzir o sofrimento daquela mulher por causa da doença como um flagelo. No verso 29, no final do verso, quando ele diz assim: e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A palavra aqui, flagelo, significa chicote, açoite, praga. Era uma palavra no grego que tanto combinava sofrimento físico com vergonha. Perceba que a descrição que é dada aqui por Marcos é bem apropriada a esse estado de flagelo dessa mulher. O verso 25 diz assim: vinha sofrendo. 26, muito padecera
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, indo a pior. Essa era a situação em que aquela mulher se encontrava. Uma situação deprimente, degradante. Matthew Henry faz o seguinte comentário: ela tinha um fluxo constante de sangue que já durava 12 anos, o que a tinha deixado sem dúvida em grande fraqueza, amargurando o conforto de sua vida e ameaçando a sua morte em pouco tempo. Mas percebam que ela procura auxílio de médicos sem resultado, e pelo contexto, mais especificamente de Lucas, no capítulo 8, verso 43, era uma doença incurável, como muitas as quais o Senhor Jesus curou. Não tinha como resolver aquilo pelos meios naturais. Era impossível. E eu não sei se o texto bíblico está dizendo isso, mas é lógico que todo e qualquer mal, seja uma febre, uma dor de cabeça, melhor dizendo, nós devemos orar ao Senhor pedindo que o Senhor haja nos remédios, nos médicos. Mas perceba aqui a necessidade que nós temos de procurar um tratamento. A Escritura e a Palavra de Deus nunca rejeita isso, mesmo porque Deus dá sabedoria aos médicos. A tecnologia, o avanço, a gente sabe que essas coisas não são perfeitas, e o homem conhece as coisas por parte. O conhecimento do homem é limitado, é um conhecimento que ele vai aprendendo como desenvolver a vida, dos fatos, das coisas. Mas nós não podemos agir de forma insana contra o sexto mandamento, que é não matarás, deixando de usar aquilo que Deus colocou de forma ordinária na sociedade como bênção para nós, a medicina. Existem muitas coisas duvidosas, existem muitas coisas, existe uma indústria muitas vezes por trás disso, que só quer ganhar dinheiro, mas como tudo na vida, entretenimento, diversão, nós precisamos julgar todas as coisas. Não é jogar fora, não é jogar fora. E nós, como crentes, devemos dar esse testemunho também. Não que a nossa confiança esteja nos remédios e nos médicos, está no Senhor. Porque se o Senhor não quiser que aquele remédio que foi feito pelo conhecimento e sabedoria do homem, que foi dada por Deus para um determinado mal, não curar, é pela vontade de Deus. Porque nós cremos que é Deus quem ordena essas coisas. Lá em Lucas capítulo 8, verso 43, a Escritura vai dizer assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos os seus haveres. É interessante Lucas colocar essa observação, por quê? Porque Lucas era médico, ele é chamado de um médico amado. Lucas era um profissional da medicina. E é interessante que no seu livro, ou seja, no Evangelho de Lucas, existem algumas expressões e inscrições que vão mostrar detalhes de alguém que conhece essa área, que estuda e vivencia essa área da medicina. Perceba que os milagres que o Senhor opera eram coisas que o homem não podia fazer, para que ficasse notório que aquilo ali era o poder de Deus. Mas perceba também pela descrição aqui, pela narrativa, que aquela mulher, ela fica sem condições financeiras, ela fica pobre.
Ela faz de tudo para que pudesse livrar-se daquele mal, mas tudo aquilo é em vão. Ela gasta tudo aquilo que ela tem. Eu me lembro de algumas pessoas próximas que tiveram parentes que tiveram câncer ou doenças terríveis, tais como câncer, e que venderam casas, propriedades, para poderem restaurar a sua saúde. Ficaram pobres por causa disso. E aí é interessante, a gente fazer aquela relação, uma relação que nós vimos hoje aqui. Se nós somos capazes de fazer isso com relação ao nosso corpo, o que nós não devemos fazer para que a nossa alma seja saudável? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos dispostos a ter uma boa saúde e isso não existe nada de errado nisso. A falta dela é consequência de pecado. É porque o homem pecou lá no Éden. Nós pecamos lá e essas coisas entraram por causa do pecado. Não há nada de errado querermos fazermos o possível e o impossível que está à nossa disposição para ter uma boa saúde. Mas se nós fazemos isso com relação à nossa situação física humana, porque também não empreendemos o mesmo esforço, gastamos o nosso dinheiro, o nosso suor naquilo que é eterno. Fica aí a reflexão. Então, além disso tudo, além de todo esse mal, ela se encontrava em um estado de impureza cerimonial. Ou seja, ela era impedida de participar de um culto a Deus, de estar no meio do povo de Deus, de participar das ordenanças, de ter comunhão com o povo de Deus. Abra Levíticos capítulo 15, nos versos 19 a 27. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto grande, mas vou ler algumas partes pontuais. Vejam o que o verso 19 inicia se dizendo: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for os fluxos costumados do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Ou seja, a mulher, naquele período de menstruação, ela ficava impura, e não só isso, 7 dias depois do seu ciclo menstrual ter passado também. E todas as pessoas que entrassem em contato com ela, ou as coisas que ela tocasse, tornariam-se também puras. Tem aí o aspecto, um aspecto aí de saúde pública, está relacionado a isso, até mesmo porque se nós formos conhecer como era a questão da época, nós vamos entender. Não precisa ir nem muito longe, Quem gosta de estudar a história do Brasil, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, as mulheres se abanavam, usavam coisas na cabeça, e a gente pensa que era por causa do calor. Não, elas se abanavam por causa das moscas, porque não tomavam banho, e algumas coisas que aconteciam, e a gente via na roupagem, na vida delas, não estava ligada por simplesmente à beleza, mas à higiene, ou a falta dela, vamos dizer assim, por causa da precariedade dessas coisas. Naquele tempo também havia essa precariedade, como é muito diferente nos dias de hoje. O verso 20: tudo sobre que ela se deitar durante a sua menstruação será imundo, e tudo que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Percebam que o que nós temos aqui não é só prescrições relacionadas a uma saúde, uma higiene pessoal ou uma saúde pública, mas essas coisas estão relacionadas ao pecado.
era a imagem do pecado na vida do homem, que essas cerimônias apontavam e mostravam. Por trás, ou por essas figuras, que se traduziam por uma saúde pública, um cuidado com a higiene e com a disseminação de doenças. O verso 25, vamos para o verso 25. Isso é o caso da mulher que tinha o seu ciclo normal, naquele tempo, naqueles tempos, naquele momento, ela ficava imunda, ela não podia participar do culto, as pessoas que chegassem perto dela ou tocassem nela, tornariam-se imundas também, e aí nós temos a contaminação, a imagem da contaminação do pecado, a hediondez e a maneira como ele se alastra nessa figura cerimonial aqui. Mas veja o verso 25 também: a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda. Significa que a mulher está há 12 anos em sua imundícia, ela é considerada imunda, como um leproso, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias de seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Ou seja, não era somente ela, mas as pessoas que entravam em contato com ela também. E como eu falei, de acordo com a lei, com a Torá, a mulher fica imunda por 7 dias após a sua menstruação. Mas se ela tivesse um problema ginecológico prolongado, como nós estamos vendo aqui, permaneceria imunda durante toda a duração dessa hemorragia. Há 12 anos que essa mulher era imunda. Há 12 anos que provavelmente ninguém entrava em contato com essa mulher, porque aquele que entrasse em contato com aquela mulher seria banido ou banida até o anoitecer da comunidade, até se purificar. E aquela mulher era considerada por causa disso como uma pária da sociedade, alguém que, como se tivesse lepra. Perceba a situação em que essa mulher se encontra, de aflição, não somente físico, não somente financeiro, mas também espiritual. É como se você fizesse parte dessa comunidade, dessa igreja, e fosse proibido de vir aqui, e as pessoas olhassem para você e vissem você como uma aberração, olhassem e vissem para você uma coisa assim: eu não posso estar perto daquela pessoa, eu não posso nem chegar perto dele, porque ele é uma aberração por causa do seu pecado. Ela estava mal por causa da sua doença, estava falida financeiramente, ficou pobre por causa dessa moléstia, e o pior, ela estava separada da comunidade da fé e da sociedade. Mas veja o que a Escritura vai dizer aqui no verso 27: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Perceba o que nós estamos vendo aqui, a fé dessa mulher. Veja que a Escritura vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Hoje de manhã citaram, o Fernando citou isso aqui no estudo, Romanos capítulo 10, verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos uma tradução diferente, ou seja, a tradução da Revista Corrigida traduz esse texto da seguinte forma, que é a mesma coisa, uma paráfrase: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, o ouvir a pregação. Aquela mulher havia ouvido a respeito de Jesus e creu confiantemente, por isso ela agiu da forma como agiu. E veja, é isso que a fé faz.
A fé faz a gente agir de forma que ninguém vai agir, de uma forma que algumas pessoas vão pensar que isso é loucura, ou de forma ousada ou intrépida, mostrando uma coragem que não é comum ao homem natural. James Edwards, em seu comentário de Marcos, ele diz que agir conforme o que ouviu sobre Jesus é sempre um sinal de um discípulo. E foi isso que a mulher fez. Às vezes nós lemos o texto e a gente não consegue perceber os indícios de que se opera na vida daquela pessoa, ou o que está acontecendo ali, ou o que já houve. É a ação da graça de Deus transformando um coração pecador. Perceba aqui a profundidade da confiança dela, da pessoa de Cristo, com as seguintes palavras, verso 28, perceba a profundidade da confiança dela, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Ela está dizendo que apenas se tocasse na veste do Senhor Jesus, nem no Senhor Jesus, nem o Senhor Jesus tocar nela. Não, ela estava dizendo que se apenas ela tocasse na veste, ela tinha confiança e segurança de que ela seria curada. E nós estamos vendo aqui uma fé que é característica dos santos, a fé salvadora, uma fé que coloca na pessoa e na obra de Cristo uma confiança completa e integral. Só para nós compararmos, né, o que essa mulher representa, ou melhor, o que a sua fé representa. Lá em João capítulo 16, versos 24 a 25, nós temos ali um momento, uma situação, né, muito conhecida por nós, que é Tomé. Os discípulos do Senhor haviam dito a ele que ele tinha ressuscitado. O Senhor Jesus tinha falado isso várias vezes, de formas pontuais. As mulheres foram no túmulo, viram. Os discípulos do Senhor começaram a dizer isso entre eles, porque presenciaram essa ressurreição. E olha o que Tomé disse. Mas ele lhes disse, verso 25: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Aquela mulher estava dizendo assim: se eu ao menos tocar, não é no corpo de Jesus, porque faz parte dele, não é ser vista por ele ou ouvir a sua voz dizendo seja curada. Ela disse: se apenas eu tocar na sua roupa, eu serei curada. Veja aí que a intensidade da fé daquela mulher era compatível com a intensidade de sua situação. E é por isso que muitas vezes nós precisamos passar por situações como essa, para sermos firmados na fé, para provarmos Deus nas nossas vidas, e assim ganhar intrepidez e ousadia na vida cristã. Ela tenta alcançar Jesus de forma furtiva, por trás. Por quê? Naquela multidão, ninguém vai saber o que está acontecendo aqui, ninguém vai ver. E provavelmente ela estava com medo de ser rejeitada pela sua condição de impureza, uma vez que ela não poderia estar ali. Ela não poderia estar ali porque ela ia contaminar todas as pessoas que estão ao seu redor. Ela não poderia tocar em Jesus ou ser tocada por ele, porque todo aquele que tocasse nela se tornaria impuro. Mas perceba que ironia. Ao invés de ela contaminar, ela foi contaminada.
pela santidade, pela pureza de Cristo. E isso é uma outra realidade. Quando nós entramos em comunhão com Ele, quando nós buscamos Ele em oração, quando nós nos dedicamos à leitura da Sua palavra, quando nós estamos vindo adorar ao Senhor dominicalmente, de manhã e à noite, nós estamos sendo contaminados com a santidade de Deus. E veja aqui o que é interessante: Jesus mais uma vez demonstra que Ele jamais rejeita um pecador que o busca com fé, por mais imundo que ele esteja. Por isso a Escritura vai dizer em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me lembro de um hino do Inário Novo Cântico que diz assim: eu venho como estou, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Muitas vezes entristecido, contrito, envergonhado de nosso pecado, nós vacilamos em não ir a Cristo, mas é nesse momento que Ele espera que nós nos voltemos para Ele, para a sua direção, a fim de buscarmos a sua graça. Por isso a Escritura vai dizer assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aquela mulher creu firmemente que Jesus tinha poder para curá-la, sem nem mesmo olhar para ela ou tocar nela. E agora a gente se volta aqui na narrativa para o momento em que o Senhor Jesus se desperta para isso. Verso 20, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Agora a gente se volta para um outro personagem dessa história, e é o personagem principal. Por mais que a história gira em torno dessa mulher, o personagem principal não é essa mulher, mas Cristo. E a resposta que nós vemos aí dos discípulos é intrigante e reveladora da cegueira, muitas vezes espiritual, que nós, discípulos de Cristo, temos. Quando ele diz assim: Senhor, essa multidão aí não é uma tendência natural, uma disposição natural, uma resposta natural às circunstâncias? E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos vendo a coisa acontecer, o poder de Deus atuando, mas nós não conseguimos ver, porque olhamos só as circunstâncias, esquecemos quem é o Senhor. Eles esqueceram quem era Jesus. Jesus não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer. Então, se ele estava dizendo isso, alguma coisa tem aí. Mas o que eles fazem? Eles repreendem: Senhor, tem um monte de gente aqui. Entenda aí, porque ele começa dizendo que a multidão seguia comprimindo Jesus, te apertando. O pessoal devia estar puxando a roupa dele, querendo tocar em Senhor Jesus, aquela coisa toda. Jesus era uma pessoa, tornou-se uma pessoa popular, uma celebridade. Tudo que ele não queria que acontecesse, humanamente falando. E aí a gente olha, como alguém iria saber que uma determinada pessoa tocou em suas vestes no meio dessa multidão? E aqui, não querendo dar explicações, porque muita gente fala um monte de coisa a respeito desse texto, e ao mesmo tempo que o Senhor Jesus era 100% humano, ele era 100% Deus. Isso mostra a sua divindade. Ele sabia que alguém havia tocado, mas de forma diferente. Não nele,
Alguém aqui sentiria alguém encostar na sua roupa? Nós estivéssemos passando em determinado lugar, e aquelas roupas eram tipo, aqueles roupões grandes, aqueles tipo cachecol que as pessoas usavam, não sei nem se é esse nome, por causa do frio, do calor, de manhã fazia um calor de 50 graus, à noite era um frio, às vezes temperaturas abaixo de zero, aquelas roupas ali, eram roupas compridas. Se alguém tocasse, alguém perceberia isso? Ninguém ia perceber. Mas veja que o texto aqui diz que o Senhor percebeu. E por quê? Porque saíra poder dele. Saíra poder. E perceba que a questão aí não é o toque da mulher, mas o poder de Deus. Perceba que foi algo diferenciado. Não foi pelo toque em si, porque muitos estavam espremendo Jesus, tocando nele, aquele empurra, não somente porque muitos queriam estar perto de Jesus, ver o que ele poderia fazer, mas para tocar nele. Mas ela tocou diferente. E eu até entendo, e aqui nós vemos uma grande diferença entre a atitude e a postura dessa mulher e a multidão. Perceba que o livro de Marcos ele vai sempre colocar a multidão em oposição aos discípulos do Senhor Jesus. Aquela mulher toca o Senhor Jesus com um objetivo. Aquelas outras pessoas também tinham o objetivo de tocar em Jesus, mas qual era esse objetivo? Eu me lembro da minha tia, e eu acho que isso é familiar. A família é muito chegada ao toque, ao abraço. Ela é irmã do meu pai, e quando eu estava no seminário, eu fui visitá-la, que ela morava em Natal. Eu nunca tinha visto, não a conhecia. Levei os meninos, Lucas e Israel. Davi, acho que Júlia não tinha nascido ainda. Davi ficou em casa com Simone. Eu fui num retiro pregar, num retiro de uma igreja. E aí quando ela me viu, ela me abraçava, me alisava, me apertava, como se estivesse dizendo assim: eu não acredito que você está aqui. Eu tenho uma tia também, o apelido dela é Zay. Ela sempre que vê a gente, ela abraça, ela aperta. Eu estive com ela agora no enterro do marido dela. Ela me abraçava, me apertava, ficava me alisando. E apesar dela estar em uma idade avançada e já não estar muito bem, assim, com sua ordem mental, parece que está apresentando um quadro de Alzheimer, ela sempre foi assim. E por que ela fazia isso? É como se ela estivesse dizendo: eu não acredito que você está aqui, olha que bom te ver, e apertava, e provavelmente era isso que muitas pessoas estavam falando aí, ou estavam fazendo a respeito de Jesus, ao tocá-lo, ao empurrá-lo. Mas alguém havia tocado nele de forma diferente daquela multidão. Aquela mulher apresentava algo diferente, e esse algo diferente era a fé salvadora na pessoa de Cristo. E quando nós olhamos essa passagem, nós podemos perceber que muitos podem se aproximar de Cristo e até ter uma familiaridade com Ele, mas somente aqueles que têm a fé salvadora podem se apropriar de tudo o que essa fé nos proporciona na pessoa de Cristo. Deus havia preparado o coração daquela mulher para receber, por meio do ouvir, a sua salvação, da boca do Senhor Jesus. É a mesma situação que nós vemos no cego de nascença, lá em João capítulo 9, mais especificamente no verso 35, e a história de um homem que nasceu cego. O Senhor dá a vista a ele, e aí
Os escribas e fariseus ficam preocupados porque nunca viu ninguém fazer isso. Dar a vista a um cego de nascença. E eles começam a indagar o rapaz, indagar a família com medo de ser pressionada, de ser expulsa ali da sinagoga. Passa a bola para o filho, e o filho começa a conversar com eles e começa a apresentar uma fé em Cristo inicial que aqueles homens não tinham, e o expulsam da sinagoga. E aí o Senhor Jesus o encontra depois, pergunta para ele assim: você crê no Filho do Homem? E ele: Senhor, quem é esse Filho do Homem para que eu creia? Aí ele diz assim: você já o tem visto, e é este que fala contigo. Ele diz assim: creio, Senhor. E ele o adora. Aquele homem havia sido preparado por Deus para receber a sua salvação. Da mesma forma que essa mulher, ele teve um contato direto com Cristo. E ao falar sobre o Filho do Homem, ele diz: quem é esse? Sou eu. E provavelmente ele sabia o que significava isso, porque esse tipo de filiação, ou seja, esse tipo de expressão, apontava para aquele que haveria de vir, Cristo, o Salvador do mundo. Ela havia crido, agora ela deveria confessá-lo diante da multidão e de Jairo. Jairo estava presente a tudo aquilo que estava acontecendo ali. Perceba que ele chega diante do Senhor Jesus: Senhor, minha filha está à morte. Ela não morreu, ela está à morte. Senhor, se o Senhor tocar nela, se o Senhor impor as suas mãos, ela vai se recuperar, ela vai ser salva da sua enfermidade. E Jairo ali está tendo uma experiência ali vívida com Deus, na pessoa de Cristo, vendo que ele era possível, que é possível tudo a ele. E a gente entende por que isso, porque Jairo precisou passar por tudo aquilo, porque depois os seus amigos chegaram na segunda parte da narrativa e disseram assim: ela não incomoda mais o mestre, ela morreu. Ou seja, ele só tem poder para curar aqueles que estão vivos. Jairo precisava ver aquilo. E olha que coisa interessante, mais um ensinamento para nós. As experiências dos nossos irmãos na fé servem de estímulo para nós. Você não precisa passar por uma situação como essa necessariamente para perceber e para colocar o seu coração confiantemente no Senhor. Jairo precisava fazer isso. E ele estava vendo tudo o que o Senhor Jesus estava fazendo na vida daquela mulher. O que nós estamos vendo aqui é uma fé salvadora. É aquela fé que tem origem e tem a sua continuidade na pessoa de Cristo. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. A pergunta do Catecismo Maior, que fala sobre o que é fé justificadora, ele vai dizer assim: a fé justificadora é a que salva, operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no coração do pecador, que sendo por ambos convencidos do seu pecado e miséria e da sua incapacidade das demais criaturas para restaurá-lo do estado de perdição, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas também recebe Cristo e confia nele e na sua justiça. E foi isso que ela fez, ela confiou no Senhor Jesus, que eles são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Perceba, aquelas pessoas tocaram nas vestes do corpo de Cristo e apesar de terem o mesmo comportamento, ou seja, tocando em Jesus, o que os movia era bem diferente.
Aquela mulher era movida pela fé na pessoa de Cristo, não somente de que poderia curá-la, mas também de purificá-la do seu pecado, e provavelmente ela se sentia assim, porque é isso que aquela situação cerimonial, a sua impureza, apresentava para ela. Ela entendia também a sua imundície por causa do seu pecado, porque eram essas coisas que eram apontadas ali no Velho Testamento. E perceba a maneira como ela age. A fé verdadeira leva os homens a agirem de conformidade com ela, a terem uma atitude piedosa, confiante e obediente à palavra de Deus. A fé é a marca da justiça de Cristo, aplicada a nós em Cristo e nos méritos de sua obra vicária e obediência. Agora, ela precisava dar esse testemunho de que foi alcançada pela graça de Deus, não na sua cura pura e simplesmente física, mas na sua restauração com relação ao pecado. Ela agora estava pura, perfeitamente pura diante de Deus. Veja o que o verso 33 vai dizer: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Eu já disse que a história não gira em torno da fé da mulher, mas da pessoa de Cristo. E uma vez que a fé é dom de Deus, Cristo, em sua infinita graça, aplica a sua salvação a essa mulher. Ela é uma mulher desconhecida, seu nome não foi citado, alguém sem muita importância naquela sociedade. E aqui nós temos mais uma diferença desse evangelho. Entre ela, uma mulher desconhecida, e o chefe da sinagoga, alguém importante naquela região. Deus não faz acepção de pessoas, nem se deixa levar por quem nós somos, ou seja, se somos importantes ou não. Ele nos vê como realmente somos, pó. O Salmo 103, verso 14 vai dizer isso: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aquela mulher foi alcançada pela graça misericordiosa de Jesus, e mesmo temerosa, que o texto diz aqui, atemorizada e tremendo, cônscia, ou seja, consciente do que havia acontecido com ela, veio e prostra-se. E essa prostração aqui é uma atitude de reverência e também de adoração. Mesmo temerosa diante de toda aquela multidão que poderia condená-la, ela poderia ser condenada por Cristo, poderia passar isso na cabeça dela: eu, uma mulher imunda, estou aqui, eu não devia estar aqui, eu não devia ter tocado nele, eu o tornei imundo. Mas mesmo temerosa diante de toda aquela sociedade, de todo aquele grupo, ela confessa diante dos homens o que Cristo fez por ela. A fé dela estava direcionada para Cristo, uma vez que Ele é o autor e consumador da fé do crente. E a diferença dessa mulher para todos os outros que não foram alcançados pela graça de Deus é que a sua fé estava em Cristo. Não é uma fé na fé, porque o homem naturalmente, como um ser religioso, ele tem fé. Isso é uma característica do homem, porque ele tem em si uma semente religiosa, ele foi criado com isso. Então a fé faz parte da vida do homem, mas não a fé salvadora. A fé salvadora é sobrenatural. Quer ver um exemplo disso? Abra Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. É a narrativa
dos 10 leprosos. Eu não vou ler tudo, só a partir do verso 15. Eles estão clamando, 10 homens estão clamando ao Senhor Jesus que o cure. Todos os 10 acreditavam, criam que Deus, Jesus podia curá-lo. Todos eles criam que Jesus podia fazer aquilo ali, fazer com que a sua lepra sumisse, desaparecesse. Sabiam que ele tinha um poder para isso. E aí o Senhor Jesus diz: vai ao sacerdote, porque esse era o comportamento quando uma pessoa estava curada, ou de tempos em tempos, ela se apresentava ao sacerdote, porque existiam algumas lepras que eram temporárias, mas outras não, eram definitivas. A hanseníase, que caíam os dedos, caíam as partes do corpo da pessoa, e essa pessoa era confinada para toda a sua vida, estar longe da sociedade, da comunidade da fé. E esses homens vão ao sacerdote, e o sacerdote verifica que eles foram purificados, ou seja, que eles foram curados. Mas só um volta. Mas os 10 não acreditaram. Só um voltou. Verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Veja nessa narrativa que todos foram curados, todos criam que Jesus podia curá-los, mas somente um cria em Cristo com a fé que é dada aos crentes, que foi entregue aos santos. Veja que o desfecho dessa narrativa de Lucas é semelhante ao desfecho da narrativa de Marcos. A tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Perceba aqui que são duas coisas distintas: a salvação pela fé em Cristo, a tua fé te salvou, e a cura do seu mal, e fica livre do teu mal. E aqui nós olhamos e percebemos que a fé dela não era a causa básica da sua cura, foi um canal usado por Deus. O fundamento dela era a salvação em Cristo Jesus. E olha o que é interessante: o Senhor não fala do seu grande amor, não fala do seu poder. Ele honra a fé daquela mulher quando diz assim: filha, a tua fé te salvou. Um incentivo a ela. Matthew Henry, ele diz que Cristo honra a fé da mulher, porque a fé da mulher honra a Cristo. A fé exalta a Deus, proclama sua grandeza e mostra seu amor para conosco. Matthew Henry diz que se a nossa fé coloca o selo do seu amém ao poder e a promessa de Deus ao dizer assim é e assim seja para mim, a graça de Deus irá colocar o selo do seu amém, as orações e as esperanças de fé, dizendo assim seja e assim será para você. As palavras do Senhor Jesus interpretam a experiência dela, que foi uma experiência de conversão. E aí você vê que a palavra de Deus e a sua ação salvadora se tornaram uma. Diante de tudo que nós apresentamos, e algumas aplicações que fizemos, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte aspecto: que a fé direciona na verdade, a fé que direciona na verdade de Deus, ou a fé que direciona a verdade, tem como foco a verdade de Deus, ela traz recompensas. É isso que nós estamos vendo aqui. Muitos aparentam fé, mas elas são em vão, esse tipo de fé, pois não repousam na pessoa de Cristo. Como eu disse anteriormente, o homem naturalmente, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele carrega uma semente religiosa, e a fé faz parte dessa semente religiosa. Naturalmente, isso está intrínseco à natureza humana, mas que fé é essa? Não é a fé salvadora.
Porque essa fé, ela é extraordinária, sobrenatural. Ela é dada por Deus. Os adoradores de Baal tinham fé em Baal. Muitos homens apresentam fé nos seus deuses, nas suas deusas. A gente vê aí, semanas de romaria, homens se flagelando, subindo, pagando promessas, fazendo determinadas coisas duras, porque eles estão demonstrando uma fé. Mas que fé é essa? É uma fé humana, uma fé cega. Porque a fé salvadora, a fé verdadeira, é aquela que aponta para Cristo. Todo tipo de crença, todo tipo de confiança fora de Cristo é falsa e nula. E é isso que nós estamos vendo aqui. A fé dessa mulher tinha um alvo. E o alvo era Cristo. Porque Cristo é o autor da nossa fé. E porque o alvo era Cristo, ela confiava e colocava o seu coração nele. E é isso que nós precisamos aprender. As nossas atitudes, a maneira como nós nos comportamos e aquilo que nós fazemos deve demonstrar essa fé, essa confiança, essa certeza na pessoa de Cristo, na sua obra, na vida da sua igreja hoje. Vamos orar. Senhor Deus Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos exaltar o Teu nome, Pai, e te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Os discípulos do Senhor Jesus, em algumas situações, dizem: Senhor, aumenta-nos a fé, porque não tinham condições de perdoar como deveriam perdoar, que não tinham condições de agir nas suas vidas com fé e confiança a Deus. E é isso que nós precisamos, ó Pai, de uma fé que represente ou que aponte verdadeiramente para aquele que é Senhor das nossas vidas. Mas também reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso pecado, o nosso medo. Senhor, suplanta todas essas coisas em nossas vidas pelo Teu poder e nos faz ser ousados, ó Senhor Deus, em viver a vida cristã de forma íntegra, Pai, fugindo das tentações, suplantando essas tentações, ó Pai, resistindo ao diabo e nos sujeitando ao Senhor, ao nosso amado Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que nós pedimos, no nome dele. Amém.